Bom, pessoal, gravando aí a videoaula de instalação do Ubuntu, distribuição Linux, baseada no Debian. Já está aqui já instalado a outra distribuição Linux, que é o Zention. Ele é derivado da Debian também, só que focado com servidores, serviços de armazenamento de arquivo, firewall, banco de dados e umas outras ferramentas aí também. O Windows XP também instalado aqui já, com 512 de RAM. Disco rígido dele de 10 GB, uma placa de rede interna, não é externa. Tem aqui também o Windows 7 com 959, mas é só alterar aqui para atender o que o professor solicitou. Ele pediu 1 GB de RAM, então 1024. Marcar que eu não quero boot pelo disquete. A máquina já está instalada, já está funcionando perfeitamente. Aqui Kali Linux, que é outra distribuição Linux também, baseado, se eu não me engano, no Slackware. Não tenho certeza absoluta, mas ele é uma ferramenta extremamente interessante para diagnóstico de rede, né? Segurança. Ele tem várias ferramentas, Wireshark, Kismet, TCP-dump, Nmap, várias ferramentas aí para fazer testes de desempenho da rede. Engine Firewall é uma distribuição que eu gosto bastante, uso bastante para poder montar alguns firewalls aí também. Ele está aqui com duas placas de rede, uma em modo bridge, na minha placa de rede sem fio, e a outra interna. Estou fazendo uns testes dele com o Windows XP aqui. Então pode ver que o XP está com placa de rede interna e o Engine também é uma placa de rede interna configurada e os dois se comunicando. Bom, então vamos lá, proceder à instalação do Ubuntu aí, né? Então aqui, quando eu coloco o Ubuntu, ele já puxa o ícone para mim automático. Se eu mudar para Fedora aqui, vai mudar para mim. Se eu mudar para Debian, ele vai mudar para mim. Se eu mudar para... não sei se tem Slackware aqui. Não, Slackware não tem. Red Hat é o chapéuzinho, né? Red de vermelho, Hat de chapéu. Chapéu vermelho a tradução aí, no caso. E se eu fosse uma máquina Windows, por exemplo, ele colocaria para mim já o XP default. Se eu mudar para 7, eu mudo para 7 aqui. Mas eu quero o Ubuntu mesmo, né? Bom, 32 bits que eu vou estar utilizando. Tamanho de memória 1024, 1 GB de RAM, né? Disco virtual agora, vamos criar ele. Eu vou utilizar a VirtualBox Disk Image, dinamicamente alocado, ou seja, ele vai crescendo conforme eu vou adicionando programas, funções aí. Eu vou salvar ele aqui no meu HD externo, eu não quero que ele salve no meu HD interno da máquina. Aqui eu já tenho o Endia, né? A máquina virtual, o HD virtual dele aqui. Vou criar uma nova pasta aqui para o Ubuntu, né? Abrir, salvar. Ok, aqui eu vou aumentar para 25 GB, o tamanho do meu disco, né? Só mandar criar. Ok, está criado aqui já. Então agora vamos setar algumas configurações. A primeira delas, eu quero o boot iniciando pelo CD. Aqui não vai, na verdade, alterar em nada. Aí o sistema vai checar, né? Só estou fazendo isso aqui para evitar a checagem de disquete exatamente. Monitor, deixar da forma como está, 12 megas para memória de vídeo aí, né? É expansível, posso chegar até 128. Né? Vamos deixar aqui 64, fica legal, dá um desempenho melhor no vídeo aí também. Deixa logo 128, tá bom. Armazenamento, aqui eu vou indicar que eu quero, controlador IDE, eu quero que faça o boot lá no meu, que eu indicar o disco, a imagem ISO, né, do meu sistema, vai puxar para mim. E aqui eu posso, controladora SATA, eu posso adicionar mais um HD, caso queira, por exemplo, trabalhar com dois HDs aí, um armazenando o meu disco, o meu sistema, e o outro armazenando a pasta Home, por exemplo, que é a pasta do usuário, poderia, né? Dois HDs na máquina, três HDs, um gravar o sistema todo, outra só configurações, outra só pasta do usuário. Então o Linux é muito versátil quanto a isso daí.
O áudio aqui também está ok. Agora vamos lá na rede, que é algo importante. Eu não quero NAT, eu quero que ele faça bridge na minha placa de rede sem fio. Estou utilizando o notebook, rede sem fio aqui. Poderia colocar um segundo adaptador, um terceiro e um quarto aqui. Não quero, só um, né, para ele vai baixar as atualizações para mim. Pode ser USB, nada disso eu quero. Então agora vamos salvar aqui e iniciar. Essa primeira instalação do... Quando a gente põe para carregar o CD do Ubuntu, ou de algumas distribuições Linux e derivadas dele, ele vai carregar é, o... ele vai fazer um carregamento geral do sistema a partir do CD na memória RAM. Então, com isso, ao terminar o carregamento, eu posso utilizar o sistema todinho sem instalá-lo na máquina. Posso ter acesso aos arquivos que estão no HD e por aí vai. Eu particularmente uso esse recurso para fazer backups de alguns clientes. Às vezes a máquina do sistema operacional não está subindo, e a gente usando o Linux aí consegue tirar os arquivos e evita também a questão de transmitir vírus que esteja na máquina para o HD da gente, né? Uma vez que os vírus aí para Windows são um arquivo comum para o Linux. Ele enxerga como um arquivo comum, não faz nada, não altera nada nele. Uma coisa interessante também é que essa versão agora, o Ubuntu, a partir do 11, do 11 para cá, ele está trabalhando com a interface Unity. Né? Tem o Gnome também, né? Tem o Ubuntu Gnome, que virou outro projeto, e aí, mas atualmente tem sido utilizada a interface Unity. Eu particularmente não gosto muito dela, acho ela pouco intuitiva para o usuário iniciante. Né? Eu uso também, não tenho problema com a Unity, mas eu ainda acho o Gnome, KDE mais intuitivo para o usuário final. Né? Tem uma interface nova também, que é mais ou menos nova, né? Que é o Cinnamon e o Mate. O Mate ele é derivado do Gnome 2 e o Cinnamon do Gnome 3. Eles vêm no Linux Mint, que é outra derivação do Ubuntu. É um sistema muito estável, muito bom. Inclusive, houve épocas aí que ele estava ganhando, estava à frente do Ubuntu quanto ao número de downloads aí também. Né? Vale a pena conhecer, uma distribuição muito interessante, muito bacana, o projeto é muito legal. Eu recomendo muito. Codecs, por exemplo, nele de vídeo ou de áudio já vem pré-instalados, Flash, Java, tudo já vem instalado nele. Né? Coisa que é diferente no Ubuntu, que a gente precisa depois estar instalando esses pacotes nele e também poder funcionar, ter acesso a páginas bancárias e alguns outros recursos aí que dependem desses tipos de plugins aí. Já está finalizando aqui já, subindo o sistema. Um pouquinho dessa lentidão, essa demora é devido ao fato do meu notebook estar somente com 3 GB de RAM. Como o professor Trax explicou aí, arquiteturas 32 bits só suportam, gerenciam só 3 GB de memória RAM, né? Então, tá aí a explicação. Meu computador ainda é de 32 bits a arquitetura aí, apesar de ser muito bom. O desempenho dele com Linux mesmo é muito rápido, muito bom. Bom, aqui está terminando de carregar, vamos explicar aqui algumas coisas. Esse botão aqui é o de configuração, né, de acesso até o usuário também, fazer logoff. Som, bateria, idioma do teclado, no caso, né, não o idioma do sistema, mas o idioma do teclado. O idioma do sistema é outra área que a gente configura. E aqui o indicativo da rede. Né, como já está aqui dessa forma, indica para mim que já está comunicando com a minha rede aqui. Né, a gente vai ver logo aqui na frente que isso é verdade, porque um dos pré-requisitos para fazer a instalação dele, ele faz a checagem se está conectado à internet.
terminando aqui já. Bom, aqui agora eu seleciono o idioma, né, que eu quero trabalhar. No caso aqui eu vou trabalhar com português mesmo, né? Não domino inglês, nem catalão, nem mandarim, nada disso. Então, português. E aqui eu posso experimentar. Ao clicar em experimentar aqui, o sistema vai ficar pronto, totalmente pronto para usar ele. Navegar na internet, digitar texto, receber e-mail, imprimir. Não, eu preciso instalar a impressora também, né? Poder estar imprimindo. Mas já posso estar utilizando o sistema sem fazer nenhuma alteração no meu disco rígido aí. Cliquei para instalar, olha só. Então, os requisitos, ele pede pelo menos 7,1 GB de espaço, estar conectado a uma fonte de energia, né? No caso de notebooks, por exemplo, precisa, porque se no meio da instalação acabar a bateria, já era, né? Tem que começar de novo. Então, aqui, estar conectado à internet. Então, esse ícone aqui me indica que eu estou conectado à internet. Bom, baixar as atualizações e instalar esse programa de terceiros, que no caso aqui é o Fluendo MP3, que o próprio MP3. Né? O MP3 ele como se diz, ele é licenciado, tem alguém, um dono, digamos assim. Né? Então você pode ou não instalar. O padrão de áudio no Linux aí é o formato OGG, né? E para vídeo, OGV e por aí vai. Bom, então esse é o padrão dele, mas você pode utilizar MP3 também, só que ele pede para você fazer essa instalação porque não vem nativamente nele, né? Inclusive alguns usuários Linux aí desconsideram o Ubuntu ou algumas outras distribuições que fazem o uso é, desse tipo de tecnologia, digamos assim, né, proprietária, desse tipo de ferramenta proprietária, que tem um dono por trás, né. Aqui é de apagar o disco, reinstalar o Ubuntu, no caso é uma instalação, mas incorpora como reinstalação. Se eu tivesse o Windows instalado aqui para mim, nesse HD, ele apareceria para mim, indicando que eu tenho um sistema, se eu quero instalar lado a lado, se eu quero substituir, e por aí vai. E aqui a opção avançada é para quando eu tenho mais de um disco e eu quero criar as partições eu mesmo, ou até mesmo com um único disco eu definir quais partições fazer e por aí vai. Né? Ele vai mostrar para mim que agora há pouco, concluiu essa etapa aqui, quais são as partições que serão criadas. Né? Vai ser criada uma partição swap e outra ext4, que é o formato, digamos assim, para o Windows seria o que? O NTFS, hoje em dia. Né? Então, o tipo de partição que ele usa aí é o ext4. Né? Então, aqui foi criado, né, a partição swap, que é área de troca ou memória RAM utilizando o disco rígido, o HD. Aqui vamos olhar um pouquinho aqui. A partição 1 que ele criou, né, ele reconhece o meu HD SATA como um SCSI. Então, às vezes você vai identificar lá o disco rígido para ele, se é uma interface IDE, ele vai considerar como HDA. Se é uma interface SATA, ele vai entender o SATA ou SCSI como um SDA ou SDB e por aí vai. Esse A ou B ou C indica qual disco rígido é. Por exemplo, se ele está na SATA 0, por exemplo, ele vai ser reconhecido como SDA. Se ele está na SATA 1, SDB. Se ele está na SATA 3, SDC e por aí vai. Da mesma forma, no padrão IDE. Se ele estiver na primeira IDE, ele vai ser HDA. Se ele estiver na segunda IDE, HDB. E por aí vai. Mas se eu utilizo, por exemplo, um único cabo, né, um cabo flat ali na interface IDE, no master lá ele for um HD, ele vai entender como HDA e no slave HDB e por aí vai, entendeu? Então é assim que ele funciona, assim que ele entende. É bem organizado, bem fácil de se trabalhar. E aí tem as partições que vai vir conforme a numeração, de 1 a 4 é primária e de 5 em diante partições estendidas. Então vamos continuar aqui. Não sei se está dando para ver aí, mas já está havendo comunicação com a internet aí, né? O meu VirtualBox aqui embaixo já está indicando isso, olha só, está dando tráfego aqui. Bom, aqui ele selecionar a Time Zone, São Paulo, que é o mesmo fuso horário de Brasília, né? Vale lembrar isso. Isso daí, esse padrão de Time Zone, inclusive no Windows é assim.
É da mesma forma, eles entendem que é São Paulo. Convencionou isso, provavelmente porque é a, digamos assim, a cidade mais considerada a mais importante do Brasil, né? Por esse motivo. Então, tanto o ambiente Windows como o Linux, eles reconhecem como São Paulo como sendo a time zone. Bom, aqui o idioma do teclado, português Brasil, eu quero isso mesmo. Vale lembrar que se for um computador aí com que veio de fora, né, de outros países, países da Europa ou algum até país aqui latino, africano, você vai indicar aí o idioma aí conforme for, né? É, então é preciso estar atento quanto a isso daí. Vamos continuar aqui. Eu já peguei casos, por exemplo, de notebooks que vieram da Bélgica, por exemplo. O teclado é totalmente estranho, diferente do nosso aqui. Outros aí com espanhol, com aquele interrogação de cabeça para baixo, e por aí vai, essas maluquices. Bom, aqui o meu nome, vou colocar completo, né? Nome da máquina, vou colocar como Linux VT. Escolher uma senha. O Linux, ele já, como ele é case sensitivo, ou seja, uma letra maiúscula é diferente de letra minúscula. Então, vou colocar a senha aqui e ele já faz uma checagem de força de senha. Olha só, ele considerou minha senha boa. Uma senha aí com 8 caracteres, mais ou menos. Na verdade, 10 caracteres. É, combinando letras, símbolos e números. Né? Vale lembrar que isso é um padrão de senha recomendado, né? Inclusive fazendo alternância entre letras maiúsculas ou minúsculas. Olha só aqui, ó, ele pede para iniciar a sessão automaticamente ou solicitar a minha senha. Eu quero solicitar a senha, não quero deixar o computador aberto, né, para outras pessoas ficarem acessando aí não. Essa etapa agora ela demora um pouco, ela leva um tempinho aí para concluir, porque o sistema vai fazer as instalações, tudo, né? E baixar as atualizações já também ao mesmo tempo, então demora um pouquinho. Mas aí, enquanto isso, eu vou dar uma pausa na instalação, na gravação aqui, e assim que ele retornar, a gente volta aí mostrando que a instalação foi concluída com sucesso. Bom, o sistema agora está instalado, né? Vou fazer o login com a senha aqui. Demorando um pouquinho aí, questão do processamento. Está logo finaliza aí já. Tiver a tela do Ubuntu instalado aí já também. Essa aqui é a versão 10.14, ela não é a long term,
que é a LTS, né? A LTS foi a antecessora dessa, que é a 10.14.04, tem suporte aí até 2019, suporte garantido. Olha só aí, carregou, né? A interface gráfica. Demora um pouquinho essa interface do Unity aí, um pouquinho pesada. Lembrando que eu estou com 1 GB de RAM só também, né? Bom, aqui já estabeleceu rede novamente, né? Mudou, como estava no início aqui, é N de inglês, né? Para English, na verdade. Agora está PT de português, né? O som, configurações aqui do usuário. Bom, vamos abrir aqui configurações do sistema. Demorando um pouquinho ainda. Aqui no monitor. Alterar essa resolução dele, né? Tá muito pequena aí. Vou trabalhar só com essa mesmo, 800 por 600. Então, tá aí. Instalado o nosso Ubuntu Linux. Vamos desligar a máquina. Tem que aumentar um pouquinho de memória nele para poder ter uma qualidade, um desempenho melhor. E também, né? Bom, desligando a máquina já. Finalizando os trabalhos.